Olá pessoal, tudo bom? Tudo na paz? Espero que sim. Uma das coisas que o pessoal daqui, da América do Norte, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, mais apreciam é, como é que eu posso falar? Você dá uma satisfação quando está fazendo um serviço. Por exemplo, você pega um serviço, sei lá, vai fazer um deck, vai fazer uma pintura. Então você vai na casa da pessoa, dá o preço, a pessoa vai aprovar e vai perguntar quanto tempo você vai demorar para fazer aquele serviço. Você pode falar, ó, são 4 quartos, vai ser 2 dias. Um primeiro eu vou preparar, vou passar uma tinta especial. No segundo dia já vou chegar pintando e vai estar liberado em poucas horas. Depois de pintado, você vai ter 3, 4 horas para poder colocar as coisas no lugar e volta. Por quê? Costumamente os serviços são com as pessoas dentro da casa. Ninguém vai sair da casa, por exemplo, para pintar. Então tem que ter uma programação, tem que ter uma preparação. Por exemplo, vai pintar a sala hoje. Você vai chegar para a pessoa, não, vamos pintar a sala. Nós não vamos tirar nada, nós não vamos mexer em nada. Eles que vão mexer, porque se arranhar o chão, e às vezes o chão é de madeira, sabe? Tem vários tipos de chão, né? A gente chama no Brasil laminado, que é um tipo de um plástico. Mas tem chão que é de madeira. Então, se você arranhar um chão desse, meu amigo, vai ter que lixar, invernizar, e não só no lugar que você arranhou, em toda a sala. Então, isso tem que ter uma programação. Você não pode mexer nas coisas dentro da casa, por exemplo, por conta disso. E é uma coisa cara que demanda um especialista. Ou seja, vai ter que alugar uma máquina especial, se o dono deixar você fazer. Se você arranhar o chão de madeira e o dono deixar você fazer, vai ter que tirar os móveis todo da sala, veja, lixar tudo, aplicar 2 ou 3 mãos e vai demorar 2 ou 3 dias. Isso é dinheiro. E se ele não deixar você fazer, você vai ter que pagar, ou acionando o seu seguro da empresa, né? Ou você pagando no seu bolso. Você tem que ver o que é mais em conta para você. E um serviço desse, por exemplo, vai custar US$ 2.000. Por isso, no mínimo, se você arranhar um chão desse. Então, a gente não mexe nas coisas, porque tem que ter uma programação. Não, eu vou chegar na sua casa de 8 horas. A gente tem que plastificar. É nosso dever, vou passar o plástico para não cair tinta em cima dos móveis. Mas mover, não. Você vai fazer um deck, vai reformar um deck, por exemplo, você vai chegar, ó, vou chegar todos os dias ou tal dia na sua casa, de 8 horas da manhã. Ele vai perguntar, você vai precisar de alguma coisa, de energia, de um plug, de alguma coisa assim? Deixa a extensão que a gente providencia energia. Então ele tem que dar energia pra gente, né? E se a gente, por exemplo, for lavar uma casa, por exemplo, a mesma coisa, ó, não tem mangueira pro lado de fora, mas se você traz sua mangueira, a gente conecta dentro da casa e você lava a casa. É assim que funciona a programação. Ou seja, quando você se programa, o cliente fica feliz. Se você marcou de 8 horas da manhã, você não tem que chegar de 8, você tem que chegar de 7h30, 7h40, ficar lá aguardando, o cliente está te observando. E quando você termina o serviço, ele vai nas redes sociais e vai falar, ó, fulano chegou, trabalhou 8 horas, principalmente limpeza. Limpou tudo que tinha que limpar, a sujeira que ele fez limpou, colocou os material que não usou no dia tudo no cantinho guardado para ninguém tropeçar, tanto a parte de dentro da casa quanto a parte de fora. Ninguém quer ver o seu quintal sujo, ninguém quer ver nada sujo, ninguém quer e bagunçado e material espalhado, nada de extensão. Ah, mas vai usar o outro dia, não tem ninguém dentro da casa, a casa está vazia. Vamos deixar a extensão jogada, vamos deixar os equipamentos uma parte em um quarto, outra parte no outro. Tem casos desses que a gente pega a casa vazia. Não, tem que juntar. Por quê? Se chegar um inspetor, que ele não avisa quando chega, e olhar tudo espalhado sem ninguém lá, vai ser multado. Vai receber uma penalidade. Porque é segurança. Por exemplo, não tem energia, deixa uma extensão lá, dá um curto-circuito. Sua extensão está lá, o culpado vai ser você. Você vai ter que acionar seu seguro. E é burocracia, é dinheiro, é problema. Então tem que desconectar tudo, desligar a energia central, fechar a casa. Ah, Monteiro, mas não tem nada dentro da casa. Só tem as madeiras tá lá de fora, não tem nada. Tem que fechar. Porque se entrar um mendigo é uma palavra pesada, né? Um morador de rua lá, alguém com algum problema, vocês sabem que tem muita gente com problema, e começar a destruir as coisas lá dentro da casa, o culpado é você.
E se o dono chegar e encontrar a porta aberta sem ninguém lá, é problema também. Então aqui, pessoal, eles têm essa cultura. Mas eu já tinha isso, que eu trabalhei na indústria, né? Eu já tinha esse costume de passar relatório no final do dia. Por exemplo, a casa vazia com o pessoal, né? Assim que eu saía, dizia pro cara que me passava serviço na época, o Mike, dizia, ô Mike, terminamos, saímos de 4 horas da tarde, limpamos tudo, tiramos foto e já enviar. Aqui a gente se comunica muito por mensagem de texto. Não é por WhatsApp, não é por messagem, não. É mensagem de texto. E o Mike agradecia, muito obrigado pelo relatório, muito obrigado. Se tinha algum problema, o primeiro a saber não era nem o dono da casa, era o Mike. Porque ele, quando o dono ligasse e falasse, ó, aconteceu algum problema aqui, e o Mike não estou sabendo de nada, por exemplo, aí, mas se eu, por exemplo, quebrei uma janela sem querer. Então, ó, Mike, quebrei uma janela, vai ter que trocar. Aí o Mike, ó, já sei, quebrou uma janela, o dono vai ligar e a gente vai tomar conta. Se o dono não chegar lá, não estiver lá, e a gente conseguir trocar sem ele ver, perfeito, ele não precisa saber. Mas é nossa obrigação trocar o que a gente quebrou e danificou. Então, feito eu falei, tem casos que não tem ninguém dentro da casa. O dono só chega no final de semana, que estava trabalhando, por exemplo. Acontece. Chega no sábado, no domingo, está de folga, vai lá na obra e dá uma geral. Todo final de semana era isso. E ele fazia anotação, o dono, né? E passava pro... Na época era o Matt, né? O nome do cara era Matt. E o Matt passava pra gente, ó, ele quer fazer isso, ele quer modificar aquilo, ele perguntou por que aquilo. Ou seja, o relatório é essencial. Mas era o simples do mesmo todos os dias, era só pintar a casa, por exemplo. É só pintar, não tem muito segredo. Mas eu tinha que dizer o relatório todos os dias, não era obrigado, não tinha contrato, mas eu passava. Ô Mike, porque o Mike tomava conta de 9, 10 pessoas, equipes, diferentes cidades, diferentes casas, diferente tudo. Então, ele ficava preocupado. Mas ele via, por exemplo, ele já tinha confiança de que eu não ia deixar material espalhado, que eu já peguei esse costume de obras. Ele sabia que eu ia mandar foto no final do dia. Ele pelo contrário, ele sempre agradecia. Às vezes eu mandava e copiava a secretária da empresa, né? Que os dois ficavam informados, porque às vezes era tanta gente ao mesmo tempo que a secretária, e às vezes ele estava dirigindo, a secretária ficava sempre no escritório. Então ela ficava como que fosse responsável para, se aparecer algum problema, ser primeiro ela a acionar. E às vezes o Max saía para ver trabalho, dirigir, ver contrato, dar estimativa, atender telefone, mandar e-mail, às vezes ficava muito ocupado. Então às vezes ele demorava a responder as mensagens. Mas o que é que eu estou falando? É o profissionalismo, é o feedback, é o retorno. Se você pega um serviço para fazer, por exemplo, fazer um bolo com uma cliente, então ela quer no sábado, ela me pediu na segunda. Então vou ter que comprar o material, passar para ela, ó, já compramos o material, a cliente já pagou pelo material ou não, dependendo da forma que você trabalha. Então faz de conta que ela já pagou pelo serviço. E quando chegar no sábado, ela quer esse bolo pronto. É mais ou menos isso que funciona. Então você tem que ser profissional e entregar o bolo no dia que ela pediu, no dia que ela marcou e ela pagou antecipado. Não é uma coisa que tipo, ó, sexta de noite ela pediu um bolo para um sábado de manhã, por exemplo. Não vai funcionar. Pode até funcionar. Se você já tiver o material todo, tal, você vai sacrificar. Mas se você tem sua empresa, independente de que ramo for, seja responsável. Seja responsável. Ou dê satisfação. Ó, a minha máquina quebrou, não consigo fazer, sinto muito. Você consegue outra pessoa para fazer o serviço, entendeu? Você dá uma satisfação, olha, dá uma satisfação. Ó, tal dia, previsão, aconteceu um problema. Se for um serviço, uma coisa que não precisa ser de imediato, mas você dá uma satisfação. Olha, aconteceu algum problema, só vou poder fazer semana que vem, ou depois da manhã, ou seja lá quando for, ou quando chegar a peça que está faltando, ou eu já comprei a peça que está chegando. Dá uma satisfação, cara. Uma satisfação não vai te matar, não vai te prejudicar se você ser profissional. Pelo contrário, problemas acontecem. Por exemplo, no caso do bolo,
se a pessoa pediu antecipado, quando chega no sábado não ter, você quer que ela escreva o quê, por exemplo, nas redes sociais falando da sua empresa? Tranquilamente você vai ter uma página de Facebook falando do seu serviço. Você quer que ela rasgue flores. Ó, encomendei um bolo na segunda-feira, o cara não chegou, não mandou, não fez o que eu pedi, e agora a gente tá aqui numa festa de uma criança, sei lá quantas crianças, e não chega o produto. Esse é um exemplo, tá? Seja lá o que for. Ou você vai trabalhar e, por exemplo, precisa da bateria, sei lá, vai cobrir um casamento e chega lá a câmera não tem bateria. Você quer que a pessoa contribua como para você, para o seu crescimento? E não adianta depois reclamar que o cliente é chato. Não, o cliente está pagando. Eu sei que tem clientes e clientes. Eu sei que tem. Mas se você dá motivo, aí é pior, né? Porque às vezes você vai faz um serviço perfeito e a cliente tá lá. Eu já peguei cliente que ela colocou defeito em tudo. Mas a pessoa que me passou o serviço na época, ela até falou, não, ela não quer pagar. Porque a gente pegou um serviço, aí quando a gente vai pegar o serviço, a gente filtra o cliente. E a gente dá um preço alto. Se o cliente pegar, pegou. A gente dá o preço alto para ele não pegar. Mas se ela aceitou, então eu sei que ele vai dar problema. Então por isso que a gente pediu um valor alto. Aí ela falou assim, eu sei, eu sei. Ela pagou por uma mão. Você deu uma mão de tinta. Então acabou, não tem mais que mexer em nada. Se ela tivesse pagado pela duas mãos de tinta, a gente chama mão, né? A gente ia dar duas mãos e ia ficar perfeito, mas ela pagou por uma, então acabou, não tem o que fazer. Até o prego, que tem umas madeiras que a gente tem que trocar, a mulher foi lá olhar os pregos. Não, não quero esses pregos enrugados não, quero prego liso. Gente, o prego enrugado era anti-ferrugem. Era tipo assim, ele vinha com óleo especial. E a mulher vem falar um negócio desse. Era até mais caro, porque não tinha do outro também e era muito distante. Mas para você ver, quando o cliente não quer pagar, ele inventa uma coisa. Mas quando o cliente paga e é gente boa, você faz o serviço, perfeito, ótimo, excelente. Então, aprenda a ser profissional. Esse é a dica, é o recado. E leve isso. Uma simples mensagem de texto resolve tudo. E não é só relação do dono da empresa para o dono da casa, não. Às vezes é do funcionário. Porque às vezes eu largava um funcionário aqui, dois funcionários aqui, outro em outro lugar, dependendo do tamanho do serviço, né? Para o cara trabalhar o dia todo, eu vi, não, esse deck precisa de duas pessoas, esse aqui só precisa de uma. E o que é que acontecia? Faltava tinta e o cara não me ligava, não me avisava, não mandava mensagem, ficava lá. Faltava um negócio, ele não fazia, entendeu? Então ficava lá, parado, sem fazer nada. Maldade, né? Ruindade, né? Aí o que é que a gente faz com um funcionário desse? Mantém na empresa, dá um aumento, 5 estrelas. E tem muita gente assim, tá? Muita, não é pouca não. Se eu tô falando é porque tem muita gente ruim. Não sou eu, somente eu que gravo vídeos. Quer dizer, eu não gravo vídeo falando mal de ninguém, né? Mas não é somente eu que falo de alguns costumes dos nossos conterrâneos, maus costumes dos nossos conterrâneos. Não somente eu. Se você olhar de vez em quando, tem o YouTube A, B, C, D fala. E fala porque faz muita coisa dessas, tipo, ou pior. Tá? Quando não quer roubar material, ferramenta, essas coisas. Enfim. E não quer trabalhar na realidade também, né? Quer ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Mas enfim, fique na paz para vocês e que tudo dê certo.